Glória a Deus. Isso aí. Então, aqui Paulo ele vem na sequência de 1 Coríntios 13, que a pastora Ju falou no domingo passado, sobre o amor. Então, baseado no amor, Paulo começa a fazer uma explicação aqui, principalmente sobre o dom da profecia e sobre o falar em línguas. E um dos problemas que tinha também em Corinto, eles tinham vários problemas, né? Como eu já disse da última vez que eu falei aqui, eles eram bem diferentes de nós, né? Nós não temos muitos problemas, a gente tem só alguns, assim, um ou outro de vez em quando. Então, eles eram muito problemáticos, sabe? Eles eram uma igreja bem problemática. E um desses problemas que acontecia lá era que eles enfatizavam mais a edificação pessoal. Você vai ver que eu vou falar muitas vezes essa palavra nessa manhã, edificação, porque Paulo gosta muito dessa palavra, principalmente nessa parte desse texto de 1 Coríntios 14, ele fala várias vezes isso. Então, os coríntios, eles eram egoístas. Essa que é a verdade. Eles pensavam mais neles do que na edificação do corpo de Cristo, ou do que na edificação da igreja. Esse problema estava acontecendo ali, por isso que Paulo vem falar isso que a gente acabou de ler. Então, na verdade, eles estavam interessados mais em se desenvolver do que em colaborar para o desenvolvimento dos seus irmãos em Cristo. Eu não sei se vocês conseguem fazer um link, mas a gente vive muito dessa realidade também hoje, né? Não aqui na nossa igreja, mas a gente vive muito dessa realidade porque as pessoas elas procuram mentores, coaches e por aí vai, para desenvolver aquilo que existe de melhor dentro delas. Então, na verdade, parece que nós vivemos uma geração que se volta muito para o ser humano, para nós mesmos, e nós acabamos esquecendo do próximo. Nós acabamos esquecendo de edificar o próximo. E é sobre isso que a gente vai conversar nessa manhã. O tema da mensagem é o amor continua edificando. Porque viemos aqui hoje explicar essa mensagem, né, para vocês baseado em 1 Coríntios 13, então vamos continuar isso. O versículo 1 fala aqui, né, queridos, você que está aí com a palavra aberta, a gente vai lendo e acompanhando aqui. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Então, aqui Paulo, na verdade, ele não está fazendo uma sugestão. Esse verbo, ele está no imperativo. Paulo está ordenando que a igreja busque com zelo os melhores dons. Paulo está dizendo, você precisa buscar com vontade. Resumindo, você precisa buscar com desejo, você precisa querer os melhores dons. Você tem que ser intencional. Essa palavra nós usamos muito também. Você tem percebido isso, né? Então você precisa ser intencional na tua busca pelos dons espirituais. E aqui Paulo fala, antes disso, sobre seguir o amor. Porque o versículo 13 de 1 Coríntios 13, ele fala, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o amor, o maior deles é o amor. Então, a pastora Ju, o título da mensagem dela foi o dom supremo, amor, o dom supremo. Então, baseado nesse amor, alicerçado nesse amor, nós precisamos buscar com zelo os melhores dons. E aí Paulo fala assim, principalmente o de profetizar. Né? Então, quando a gente acha que a gente já tem amor suficiente, a gente já não tem mais o amor verdadeiro. Porque, na verdade, esse amor de 1 Coríntios 13, ele é um amor que nós temos como objetivo, mas nós não vivemos esse amor na totalidade dele ainda. É impossível viver na totalidade desse amor. Porém, precisamos caminhar na busca de viver esse amor genuíno. Ao ponto de você carregar um Fusca cheio de Bíblias e passar por um país que se diz contra o Evangelho, e realmente é contra, para que o Evangelho seja anunciado. Você precisa viver o amor na prática.
Amém? Então, nesse amor que Deus nos ensina, a gente vai continuar incansavelmente devedor dele. Nós nunca vamos nos sentir, não, agora eu fiz o suficiente. Tá bom. Não. É algo que é incansável, é algo que não cessa, é incessante, tem uma cadência, tem um movimento, tem uma rotina, tem uma busca. Vocês estão entendendo, queridos? Então, apesar de todos os dons do Espírito, eu não sou nada sem amor. Eu posso ter todos os dons, mas se eu não tiver amor, como o texto também de Coríntios fala, eu não vou ser nada. Porém, sem os efeitos do Espírito e sem os dons do Espírito, eu permaneço ineficaz no meu amor. Eu posso até caminhar em direção ao amor, mas se eu não me movimento e não procuro os dons espirituais, eu não vou conseguir praticar esse amor. Eu não vou conseguir exercitar esse amor. Então, nós precisamos entender, queridos, esse texto de 1 Coríntios 14, baseado em 1 Coríntios 13. E, principalmente, buscar o dom de profetizar. Nós já vamos conversar sobre isso. Aí, no versículo 2, ele vai falando assim: pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Então, a profecia, como nós já vimos algumas semanas atrás, ela fala de Deus aos homens. E as línguas são do homem para Deus. A partir do homem para Deus. Então, as vias desses dons, elas funcionam diferentes. E a profecia, ela é melhor porque ela edifica a igreja. E essa palavra edificação, que Paulo tanto gosta de usar, ela vem de um contexto de arquitetura mesmo. Que significa você fomentar, você fortalecer, alicerçar, você purificar a vida real da igreja. E quando Paulo está querendo explicar sobre edificação, por isso que eu trouxe alguns tijolos aqui, nessa manhã, ele está falando sobre construção. Então, ele está dizendo sobre edificar a igreja. E aí, nós começamos uma construção a partir de um tijolo. Eu sei que não é bem assim, tem o alicerce e tudo mais, mas vamos aqui fazer de conta que nós estamos fazendo um edifício, amém? Vocês estão comigo? Então, estamos edificando a igreja. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edifica. Então, quando nós profetizamos, e por isso que Paulo está dizendo que nós temos que buscar o dom da profecia, você fala às pessoas de uma forma compreensível. Você fala com palavras simples, você fala dirigido pelo Espírito de Deus. E isso atinge o coração e a consciência das pessoas que estão ouvindo. Isso é profetizar. Deus fala e você é um mensageiro daquilo que Deus está falando. Da verdade de Deus. Então, esse conteúdo da profecia, ele pode variar muito, é como Paulo está dizendo aqui, pode consolar, pode exortar e edificar. O que fala em línguas, a si mesmo edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba a edificação. Vocês já viram quantas vezes Paulo falou sobre edificação? Eu acho que ele quer enfatizar muito essa palavra. Amém? A profecia edifica a igreja, as línguas edificam apenas o locutor, ou a pessoa que está falando em línguas. Então, é mais ou menos assim. Quem está profetizando, está edificando. E quem está falando em línguas, é um edifício sozinho. Ele está construindo, mas ele está construindo em si mesmo. Tá?
E Paulo não está condenando isso, ele está explicando a necessidade da profecia. A gente já vai chegar lá. Então, as línguas, elas têm a mesma função da profecia desde que sejam interpretadas. Então, assim, a pessoa ora em línguas, ela fala em línguas estranhas. Ninguém está entendendo o que a pessoa está falando. A partir do momento que ela mesma interpreta, ou que alguém interpreta, essa interpretação mais as línguas é igual à profecia. A gente também já viu isso, amém? Então, Paulo aqui, ele está enfatizando, queridos, a importância que existe no ensino da verdade, da palavra de Deus na igreja. Porque a profecia, ela está diretamente ligada com a palavra de Deus. Certo? Quando no Antigo Testamento os profetas se levantavam, assim diz o Senhor, eles literalmente estavam escrevendo a palavra de Deus. Nós vimos isso também na mensagem lá de 1 Coríntios 12. Mas, hoje, nós temos a palavra, que também nos ensina. E isso está diretamente ligado com a profecia, porque quer dizer ouvir a voz de Deus, que está aqui. Amém? Então, queridos, Paulo está enfatizando essa questão na igreja, dessa importância do ensino, da doutrina. E a nossa adoração, ela precisa ser baseada na verdade. Como nós cantamos aqui, Cristo, hoje de manhã, Rei de toda a terra. A gente se rende em adoração porque a gente entende e compreende e foi ensinado quem é Jesus, a essência de Jesus. Nós sabemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, baseado naquilo que nós aprendemos, no entendimento que nós temos, nós adoramos a Jesus. Porque se não for dessa forma, se a gente simplesmente viver algo que não é baseado no ensino ou da doutrina, a gente vai viver um emocionalismo. A gente vai viver baseado em emoções e não na verdade. E a gente precisa viver baseado na palavra de Deus. Nós cristãos, nós precisamos entender, queridos, aquilo que nós cremos. Nós temos que ser sedentos e famintos também, como nós cantamos aqui nessa manhã, em compreender aquilo que Deus deseja nos ensinar. Nós temos que ler a palavra de Deus, nós temos que procurar viver em comunhão, nós temos que querer nos edificar. Então, sabe, sempre que nós aqui, ministros da palavra, aqueles que trazem a mensagem, falam a palavra de Deus nesse púlpito, não trazem um entretenimento, nós estamos edificando a igreja. De certa forma, nós estamos aqui profetizando. Essa manhã, eu estou aqui profetizando para vocês a palavra de Deus, trazendo verdade. Isso também é profetizar. Então, por mais espiritual que aparente ser um ministério que não traz essa edificação, esse ministério, ele vai começar a destruir. E a gente tem vários exemplos, várias histórias de ministérios que crescem e se implodem, se autodestroem, porque não estão fundamentados, baseados na palavra de Deus. Entenderam algumas coisas erradas ou não entenderam algumas coisas. Então, nós precisamos entender o que a Bíblia quer nos ensinar. Nós precisamos viver o ensino e a prática. Aquilo que ouvimos, precisamos começar a praticar. E é isso que os dons vêm nos proporcionar nessa manhã. Então, não basta que a gente aqui, como pastores, como ministros da palavra, a gente informe vocês sobre os dons, sobre a profecia, sobre o falar em línguas, sobre a interpretação, sobre os dons de curar. Não basta que a gente informe. Se você não receber essa informação e você não quiser praticá-la, ela não vai ter valor nenhum. Vai ser apenas palavras lançadas ao vento. Mas se você compreender o que a Escritura está querendo ensinar e praticar, então sim, nós vamos edificar a igreja de Jesus. Amém? Então, quando nós recebemos, quantos aqui já receberam uma palavra profética? Alguém
levantou e falou algo para você, trouxe uma direção. Muitas pessoas, certo? Então, para exemplificar isso, se nós recebemos uma palavra e nós não caminhamos na direção dessa palavra, ela de nada vai valer. A gente tem alguns exemplos bíblicos disso, mas, por exemplo, Naamã, lá em 2 Reis, né, quando ele estava leproso, era general do exército da Síria, e aí ele vai procurar Eliseu, e Eliseu nem recebe ele, né? Depois, se você quiser ler a história completa, você lê lá em 2 Reis 5. E Eliseu fala, Eliseu fala para o seu servo, né? Diga para Naamã se banhar 7 vezes no Rio Jordão. E aí ele fica indignado, né, na história e tal, ele recebe essa palavra, e aí o servo dele fala, mas Senhor, se é algo tão fácil, por que o Senhor não faz? Né? Então, ele é um exemplo de alguém que recebeu uma palavra profética. Por um momento, ele quis conflitar com aquela palavra, mas então ele obedece e faz aquilo que Deus mandou e Deus o cura. Quantos de nós recebem uma palavra profética, mas não caminham em direção daquilo? Nós ficamos muitas vezes sentados esperando que aquilo caia do céu. E não vai cair do céu, querido. Nós precisamos caminhar em direção à palavra profética que recebemos. Versículo 6. E agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina? É assim com instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, quando emitem sons. Se não emitem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês, se com a língua não disserem palavras compreensíveis, como se entenderá o que é dito? Por que vocês estarão como que falando ao vento? Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Mas se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Então aqui Paulo ele vai começar a falar 3 exemplos práticos sobre nós termos a necessidade de compreender o que está sendo falado. Você fala português. Você está compreendendo hoje o que eu estou falando aqui. Mas se eu começasse a falar em russo, talvez a maioria de vocês não fosse compreender o que eu estou falando. Não ia fazer sentido eu começar a pregar em russo aqui, por exemplo. Seria algo sem sentido, palavras ditas ao vento. Tem alguém que fala russo aqui? Não tem. Então, seriam palavras ditas ao vento. E Paulo vai falar sobre isso. Ele fala sobre a linguagem, ele fala sobre um instrumento musical. Muitas vezes, a harpa, ele está dizendo ali, né? Como que vai saber se é o som da harpa que está saindo se a pessoa não sabe tocar aquele instrumento? Não vai conseguir definir, distinguir. É como a pregação do pastor Jean, Banda de Jesus, né? Que ele fez aquele exemplo aqui muito legal, em que a gente pôde compreender o que cada instrumento faz no seu papel. E também ele usa o exemplo da trombeta. Você já imagina a cena. Imagine 2 exércitos frente a frente, pronto para a batalha. A batalha vai começar, e aí tem lá a pessoa que está responsável pela trombeta, pelo chofar, e aquela pessoa vai dar o toque de atacar. Mas em vez de dar o toque de atacar, ela dá o toque de recuar. O exército vai ficar confuso. É isso que Paulo está dizendo. O que falamos precisa ser compreendido, precisa ser claro, precisa ser nítido. Amém? Então, como a gente já ouviu muitas vezes, o falar em línguas, queridos, ele não é um sinal de maturidade cristã. Não é porque a gente fala em línguas que nós somos maduros. Assim como também se mover em nenhum outro dom. Não é porque a pessoa profetiza que ela é madura espiritualmente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque os dons, como nós também já estudamos, são entregues pelo Espírito de Deus conforme lhe apraz, para a edificação da igreja. E a igreja é dele. É ele quem edifica a sua igreja através de nós. Amém? Então, de forma prática aqui, queridos, também como exemplo, é meio esquisito
quando nós falamos, por exemplo, queridos, vamos orar em concordância. Aí a gente faz uma roda com 4, 5 pessoas, ou até mesmo com a igreja toda. E aí a gente diz, vamos orar em concordância. E aí começa aquela bagunça. Todo mundo falando ao mesmo tempo. Existe concordância nisso? Ninguém está entendendo o que está sendo falado. Isso não é orar em concordância. O tipo de oração em concordância é alguém ora e os outros vão concordando, dizendo amém, que assim seja. E a pessoa vai orando. Aí o outro começa a orar também. E aí todos os outros vão concordando. Isso se chama oração em concordância. É diferente de quando a gente diz assim, queridos, quem ora em línguas, fica de pé e começa a orar. Aí sim é para fazer bagunça. Né? Aí nessa hora você solta a tua língua aí e ora mesmo, né? Porque nos momentos do louvor em que nós dizemos assim, ó, levanta as tuas mãos, adora a Deus, aí você se extravasa, você lança as palavras de adoração. E quantas vezes a gente já teve que pedir aqui para o pessoal parar porque estavam adorando demais, né? Foi uma piada, mas... Então, a gente precisa entender o que está sendo dito. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Procurem progredir. Então, o edifício está crescendo. Procurem progredir. O irmãozinho está orando em línguas lá ainda. Então, queridos, aqui, Paulo, o que precisa ficar claro é que Paulo ele não está defendendo uma igreja precária, uma igreja pobre no sentido de dons. Ele não está dizendo assim, ei, não ore em línguas, de forma nenhuma. De forma nenhuma, não é isso que ele está dizendo. Ele está incentivando os irmãos a buscarem o dom da profecia. Mas não quer dizer que nós não devemos orar em línguas. A gente já vai chegar lá. Contudo, queridos, a partir do amor, é preciso que a nossa riqueza de dons, aqueles dons que habitam no meio da igreja, tenham só um ponto de vista, a edificação. Todos os dons precisam se mover na edificação do próximo. Por isso que ele está dizendo que orar em línguas não edifica a igreja, porque você está edificando a você mesmo. Mas tudo bem, você está aqui se edificando. Daqui a pouco, o teu espírito vai estar tão afinado com o Senhor que você pode ser que chegue um irmãozinho, e aí ele se junta do teu lado, você está orando em línguas, e ele vai começar a interpretar. E aí o que você vai fazer? Você vai edificar a igreja também. Você vai começar a edificar a igreja. Então, os dons que nos são concedidos, eles não são para nossa satisfação, ou para minha satisfação, para minha grandeza, para minha fama, mas são para os irmãos. É para a construção da igreja, nós, todos. Os dons são dele. Conforme lhe apraz, ele distribui para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Aqui Paulo também vem de novo, ele não está fazendo uma sugestão. Ele está dizendo assim, queridos, se você ora em línguas, peça a Deus que você também interprete. Todos vão interpretar? Não, não é isso que Paulo está dizendo. Mas ele está dizendo busque. A nossa busca, o nosso zelo tem que ser isso. Tem que ter uma cadência, tem que ter uma continuidade. Nós precisamos orar, buscar, Senhor, eu oro em línguas, eu quero interpretar para que a igreja seja edificada. Eu não quero esse dom só para mim, mas eu quero para que edifique a igreja. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, queridos, não é a exposição de um conhecimento ou uma revelação e profecia que, na verdade, visa ser mais compreensível, mas a oração com a língua, que a nossa razão, a razão do ser humano, ela é desligada. E quem ora é o meu espírito.
com sons e palavras que não são acessíveis nem ao meu entendimento, nem ao do próximo. Por isso que Paulo está dizendo que, nesse momento, a nossa mente fica infrutífera. Quando nós oramos em espírito, a nossa mente ela não está entendendo o que nós estamos falando. Então, ela fica ali meio que numa situação de pause. E o nosso espírito vai sendo edificado. Amém? Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Paulo está dizendo aqui que ambas as coisas têm espaço. O espírito e a mente. Nós precisamos orar em espírito e precisamos orar com a mente. E aqui, eu não sei se você já se atentou a esse detalhe, mas eu acho que é bom explicar, porque na palavra de Deus a gente vai encontrar espírito com letra maiúscula e espírito com letra minúscula, certo? Você sabe a diferença? A diferença é que o espírito com letra maiúscula é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, é o mover do Senhor. E o espírito com letra minúscula é aquele que foi vivificado em nós a partir do momento que nós aceitamos a Jesus. Esse espírito é o espírito humano, tá? Então aqui Paulo está dizendo que nós temos que orar tanto com o espírito quanto com a mente. Se você louvar apenas em espírito, como não instruído poderá dizer amém depois da oração de agradecimento que você fez? Porque ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Tudo que nós oramos aqui na igreja, tudo que aquilo que nós falamos, precisa receber um amém. Você tem que concordar com aquilo que nós estamos falando, certo? Então, como que você vai concordar se você não está entendendo o que está sendo falado? Por isso que Paulo está dizendo da necessidade de você compreender o que é dito na igreja. Amém? Glória a Deus. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Isso está lá no versículo 18. Queridos, é bem possível que tenha sido uma surpresa para os coríntios ouvir isso de Paulo. Ele dizia assim, eu dou graças a Deus porque eu oro em línguas mais do que todos vocês. Por quê? Quando ele estava diante da igreja, ele não orava em línguas. Ele ensinava. Mas nos seus momentos a sós, em determinadas situações, provavelmente ele orava muito em línguas, porque é o que ele está dizendo aqui. Eu oro em línguas mais do que todos vocês. Mas nem pelo fato de ele orar tanto em línguas, ele fazia isso na frente da igreja, porque não ia trazer edificação para o corpo. Contudo, na igreja, prefiro falar 5 palavras com meu entendimento para instruir os outros do que falar 10.000 palavras em línguas. É assim que o amor age. O amor ele não pensa em si mesmo, mas nos outros. O que os outros vão ganhar com aquilo que eu estou fazendo? É isso que Paulo está dizendo aqui nesse versículo. Eu prefiro dizer 5 palavras que vocês compreendam do que 10.000 numa língua que vocês não vão ter entendimento, não tem propósito nenhum, não tem razão nenhuma, não traz edificação. Então, queridos, o que realmente é grande no meio da igreja? Às vezes a gente tem um entendimento errado daquilo que é grande. O que é divino? O que é chocante? O que é enigmático? O que faz tempestade? É aquilo que desliga o ser humano e a sua razão? Muitos em Corinto pensavam assim, que aqueles que oravam em línguas eram maiores, porque estavam falando mistérios, era uma coisa incompreensível. Então, por eles pensarem assim, eles admiravam as pessoas que oravam em línguas na reunião da igreja, ainda que não entendessem uma palavra só. Acreditavam que Deus estava ali, pelo fato de alguém estar orando em línguas. E o que teria sido, queridos, da igreja, da nossa igreja, que nós fazemos parte hoje do corpo de Cristo, que é edificado pelo Espírito Santo, se esse modo de pensar tivesse prevalecido? Paulo, ele havia obtido da cruz de Cristo
e do amor salvador de Deus, com a sua loucura e fraqueza, um critério completamente diferente. Ele entendia que o importante era se fazer compreender e edificar a igreja. Irmãos, não sejam meninos do entendimento, versículo 20. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Então, os coríntios, eles veneravam a sabedoria. A gente já viu isso lá no capítulo 2. Também tive o privilégio de trazer essa mensagem. Fala sobre a sabedoria dessa era, ou desse eon. Então, os coríntios veneravam essa sabedoria e sentiam falta dela na pregação de Paulo. Por isso que Paulo está falando isso aqui. Mas, ao mesmo tempo, eles ficavam, sabe, entusiasmados, com o falar incompreensível das línguas. Quando alguém falava em línguas, falava, e agora Deus está no nosso meio. Mas quando alguém trazia algum ensino, uma direção clara, aí eles meio que davam uma murchada, assim, porque isso é tão simples. Não tem sabedoria nisso. É uma direção tão simples obedecer. Sabe? Eu prefiro orar em línguas. Então, eles ficavam entusiasmados com a oração em línguas. Mas, ao mesmo tempo, eles eram muito espertos, maldosos. Por isso que Paulo fala para eles assim, com relação ao entendimento, vocês precisam amadurecer. Mas com a malícia, sejam como crianças. Porque eles eram maliciosos, maldosos. Precisavam crescer na forma de entender o ensinamento da palavra de Deus. Paulo rejeitava essa sabedoria que eles tanto valorizavam e se empenhava pela loucura da proclamação. Ele que escolheu falar 5 palavras com entendimento do que inúmeras em línguas, porque ele valorizava a maturidade e a edificação do cristão. E para ele, o Espírito Santo e a razão, eles não são opostos, eles trabalham juntos na edificação da igreja, através de uma mentalidade amadurecida. Versículo 21. Na lei está escrito, falarei a esse povo por meio de homens de outras línguas, e por meio de lábios de outros povos. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Aqui agora eu preciso explicar um pouquinho, porque parece que Paulo ficou meio bipolar assim, mas nunca, jamais. Ele está trazendo um entendimento. Ele está falando aqui, queridos, de um texto que está lá em Isaías, versículo 28, capítulo 28, versículo 11, em que Israel ele não estava ouvindo aquilo que Deus queria falar através do profeta Isaías. Eles simplesmente fizeram de conta que Isaías falava ao vento. Então aqui, Paulo traz esse versículo, remetendo a Isaías, porque Deus disse que o exército iria invadir Israel, e eles iam falar um idioma que eles não iam realmente entender. Foi um sinal de Deus para o povo de Israel, pelo coração endurecido deles. E aqui, Paulo está falando da língua estranha, do falar em línguas, como um sinal para os incrédulos, ou seja, aqueles que não acreditam em Jesus. Todos que estão aqui nessa manhã creem que Jesus é Senhor? Amém? Tem alguém que não crê? Acho que senão você não estaria aqui, mas se você ainda não crê em Jesus, você vai ter a oportunidade de entregar a tua vida para Ele nessa manhã. Pode me procurar no final do culto que eu quero conversar com você, se você ainda não fez essa oração. Amém? Então, Paulo está citando esse texto de Isaías. E aqui existe uma diferença, e a gente faz muita confusão, e eu falo para vocês,
em amor. Se você quiser entender um pouquinho mais essa questão das línguas, procure os vídeos do pastor Luciano Subirá, lá no orvalho.com, ou procure vídeo do pastor Luciano Subirá falando com o Douglas Gonçalves, do Jesus Cop. É muito bom e muito esclarecedor. Então, essa questão das línguas, queridos, eu quero esclarecer um pouquinho para vocês. Tem 3 formas de entender. A primeira é a ferramenta de você orar em línguas, que é aquela que traz edificação pessoal. Isso está lá em Marcos, capítulo 16, 17. Se você estiver anotando, depois você pode ler em casa. Marcos 16, 17 diz que o sinal de falar em novas línguas acompanhariam aqueles que crescem em Jesus. Então, o falar em línguas, aquele momento em que se chama glossolalia, é uma palavra meio difícil, mas é quando a ação do Espírito Santo ela não acontece na nossa mente, ela não acontece no nosso coração, mas literalmente a nossa língua se torna um órgão do Espírito. E você começa a falar sons, emitir sons que você não compreende, nem aquele que está à sua volta compreende. Essa é uma ferramenta de oração que Jesus nos deu. É um dom que Jesus nos deu para edificação. E nós entendemos, lendo todos esses textos, 1 Coríntios 12, se você ler 14, de que você precisa buscar por esse dom, se você ainda não ora em línguas, porque ela é uma ferramenta de edificação pessoal. Então, se eu uso o falar em línguas para me edificar, e tem alguma pessoa que não fala em línguas, Deus não estaria sendo justo, isso é impossível. Então, por mais que você não fale em línguas, porque existe também isso, não tem como garantir que todos falem em línguas, mas nós precisamos buscar. É necessário que você busque essa ferramenta. Então, a questão da oração em línguas, primeiro, ela é uma ferramenta. Segundo, aí vem o dom da variedade de línguas, que é aquele dom que está lá em 1 Coríntios 12. Que é que quando você está falando em línguas, o teu espírito vivificado está se comunicando diretamente com Deus. Então você está ali orando, né? Está orando em línguas. O teu espírito está se comunicando com Deus. Esse dom, mais a interpretação, equivale à profecia. Então é diferente da ferramenta de oração em línguas, porque a gente pode orar em línguas em todo o tempo, tomando banho, andando no carro sozinho. Mas aí essa questão do dom da variedade de línguas, você vai estar orando no meio de alguns irmãos em línguas e alguém vai interpretar. Se você não interpretar, a gente precisa orar para interpretar, mas pode ser que se levante alguma outra pessoa que interprete o que você está falando. Então isso vai trazer a edificação para a igreja. Esse é o dom de variedade de línguas. Vocês estão conseguindo compreender? E aí tem mais o sinal das línguas, que isso está lá em Atos 2, que é o que Paulo está falando aqui. Atos 2, do versículo 1 ao 12. Nesse texto é o momento em que acontece o Pentecostes. E a palavra de Deus diz que esse sinal aconteceu. Muitas pessoas estavam em Jerusalém e os apóstolos começaram a orar em línguas e cada um foi ouvindo segundo a sua língua materna. Então, o que aconteceu? Foi uma tradução sobrenatural do Espírito Santo para aquelas pessoas ouvirem o que os apóstolos estavam orando. Vocês estão entendendo? Eu vou usar um exemplo aqui, até que o pastor Luciano também fala, para vocês entenderem essa questão do sinal das línguas. Diferente da ferramenta de orar em línguas e diferente do dom de variedade de línguas com interpretação. Então, o pastor Luciano conta que o pastor Samuel é pai do pastor Davi, que já esteve aqui no Aviva. Então, o pastor Samuel, muito novinho, ele trabalhava de porta em porta, consertando aparelhos de televisão, rádio e tudo mais. E ele tinha uma maletinha com as ferramentas dele, e dentro dessa maleta, a primeira coisa que ele deixava em cima da maleta era uma Bíblia. E é o que ele fazia? Ele chegava na casa, abria a maleta e colocava a Bíblia ali em cima.
ele usava isso como estratégia. Se alguém perguntasse sobre a Bíblia, ele evangelizava aquela pessoa, começava a falar de Jesus para ela. E ele chegou na casa de uma pessoa, começou a fazer o trabalho e tal, arrumou a TV, o rádio, não estou bem lembrado. E aí, no final, quando ele estava indo guardar a Bíblia, um senhor, o dono da casa, chegou para ele e perguntou: o que esse livro significa para você? Era a oportunidade que ele estava esperando. Aí ele falou: esse livro é tudo para mim, eu fui salvo através de Jesus, eu creio que Jesus pode te salvar, que Jesus batiza no Espírito Santo, que Jesus vai voltar. Começou a falar para ele, né? Aí o senhor falou assim: olha, eu não acredito nesse livro. Eu só acredito no Antigo Testamento. No Antigo Testamento eu acredito, mas no Novo não. Então eu não acredito nesse livro que você está trazendo aqui. E aí o pastor Samuel falou para ele assim: então eu posso orar para o Deus do Antigo Testamento? Olha aí a sabedoria. Posso orar para o Deus do Antigo Testamento abençoar a tua casa? Aí o senhor falou: claro, pode orar, fica à vontade. Só que, na hora que ele foi começar a orar, o Espírito Santo começou a borbulhar dentro dele, ele sentiu vontade de começar a orar em línguas. Ele falou: mas Senhor, como é que eu vou fazer isso? O cara nem acredita no Novo Testamento, né? E aquilo ficou e começou para ir a oração e tal, e ele obedeceu, começou a orar em línguas. E a oração dele foi inteira em línguas. E aí, quando ele abriu o olho, ele estava de olho fechado, aquele senhor estava às lágrimas. Aí o senhor falou para ele assim: aonde foi que você aprendeu hebraico? Daí ele falou: eu não sei falar uma palavra em hebraico. Falou: mas como não? Você falou coisas que só Deus... você falou coisas em hebraico, inclusive no sotaque da região que eu vim de Israel. Ele era um judeu que tinha vindo de Israel, e o pastor Samuel orou em hebraico, e ele entendeu, porque o sobrenatural de Deus se moveu naquele momento como um sinal para aquele homem. Vocês estão entendendo? Então esse é o sinal das línguas. E é isso que Paulo está falando aqui. Amém? Versículo 23. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Certo? Será que faz sentido o que ele está dizendo aqui? Se alguém entrasse sem nunca ter chegado aqui na igreja, aí tivesse a igreja toda orando em línguas, acho que essa pessoa ia pensar que a gente não está batendo bem das ideias. É ou não é? Então, queridos, essa incredulidade que Paulo está falando aqui, ela é uma atitude ativa e consciente. A incredulidade, ela é uma atitude ativa e consciente. Como que a pessoa se torna um incrédulo? Depois que ela ouve uma mensagem, entende essa mensagem, ela rejeita essa mensagem. Então a palavra nos ensina que essa pessoa ouviu, por exemplo, o evangelho de Jesus, e ela rejeitou. Essa pessoa se tornou um incrédulo. Então, somente depois da pessoa não instruída, ou seja, que não conhece Jesus, ouve o evangelho, rejeita o evangelho, ela se torna um incrédulo. Só que Paulo está falando aqui que a igreja tinha uma porta bem aberta ou escancarada para o incrédulo. Como assim? Aquele cara que ouviu o evangelho e não quis saber do evangelho, mas volta para a igreja, não sei por que cargas d'água, ele volta para a igreja, movido talvez pelo Espírito Santo, já tentando fazer com que ele seja salvo. Alguma coisa traz, e Paulo está dizendo que nós temos que receber, inclusive os incrédulos. Porque aí Deus pode usar o sinal da língua para falar com essa pessoa. Vocês estão entendendo? Então, a gente tem muito, por exemplo, a gente fala muito sobre os desviados, né? O Brasil hoje tem a mesma quantidade de pessoas que estão desviadas do caminho do Senhor, daqueles que estão na igreja. Mas será mesmo que são desviados? Todos são incrédulos, rejeitaram a mensagem?
ou o evangelho que foi anunciado para eles não era o evangelho verdadeiro. Então a gente não tem como julgar muitas coisas, a gente precisa receber a todos. Porque pode ser que a mensagem que aquela pessoa recebeu não foi uma mensagem verdadeira. Foi uma mensagem de um Jesus que não é o Jesus que a gente crê. Né? O Paul Washer, faca na caveira, Paul Washer, ele fala que o domingo de manhã é o momento de maior idolatria no mundo. Porque as pessoas vão à igreja e elas adoram um Deus que elas não conhecem. E é isso que Paulo está querendo falar aqui. Nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer a verdade de Deus. Então, talvez esses desviados nunca foram crentes, porque não conheceram o evangelho genuíno. Mas o Espírito Santo quer atrair esses também para o nosso meio, quer salvá-los. Amém? E não cabe a nós julgar muito aquele que é convertido, crente, e o que não é crente. Porque a Bíblia fala lá em Mateus 13, 24 a 30, que o trigo e o joio crescem juntos. É Ele que vai separar e vai colher, certo? O nosso coração tem que se ajustar à vontade de Deus, à verdade dEle. Amar ao próximo, inclusive o incrédulo, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 24 e 25, para finalizar, queridos. Porém, se todos profetizarem, e entrar ali um não crente, ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Vocês entendem como Paulo falou uma coisa lá no 23, agora está falando outra? Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Então aqui Paulo está falando sobre falar profeticamente. Esse falar profeticamente é de um tal modo que o visitante ou a pessoa que entra aquelas portas da igreja, ela seja atingida na consciência e no seu íntimo por algo que Deus vai revelar da vida dela, algo que Deus vai expor da vida dela de tal forma que ela vai ficar extasiada pela presença de Deus, pela onipresença de Deus no nosso meio. Porque tem coisas que só Deus pode saber e revelar. E é nesse momento que o dom da profecia se manifesta, trazendo revelação do coração, das intenções, daquilo que Deus quer fazer com a pessoa. Então, só esse dom de profetizar, que por isso que Paulo começa esse texto falando que nós devemos buscar o dom de profetizar, ele é capaz de vencer essa pessoa não instruída ou até o incrédulo, conquistando para Deus, acrescentando à igreja, edificando nesse sentido peculiar a igreja. E eu quero encerrar lendo aqui para vocês um testemunho do Spurgeon, uma pregação em que ele fazia sobre Lucas capítulo 5, falando sobre a cura de um paralítico. Ele disse: chegaram aqui pessoas que não tiveram pessoalmente nenhuma ideia de vir, até que alguma coisa especial os atraísse. E então a palavra anunciada coube tão nitidamente para a situação que elas se admiraram. Se tivesse anunciado anteriormente a sua vinda e o pregador tivesse sabido tudo sobre elas, ele talvez não teria tido coragem de ser tão pessoal. Porque sem um conhecimento prévio, abordou pequenos detalhes e circunstâncias ocultas que ele, se o soubesse, jamais teria revelado. O Senhor, que sabe o que foi feito em secreto, sabe conduzir seu servo de tal maneira que ele acerte no ponto exato e fale ao coração. Quantas vezes você já chegou a um culto, a uma igreja, e o pastor, o pregador, parecia que ele estava falando com você, sem nunca ter visto você na vida? Quantas vezes
diante da verdade da palavra de Deus, somos desnudados, revelados pelo poder do Espírito Santo, porque Deus faz isso, porque Ele nos ama e quer nos alcançar e quer edificar a sua igreja. Amém? Quero convidar você a ficar em pé. A gente vai em breve cear, mas antes disso eu queria fazer uma oração. E você que ora em línguas, nesse momento eu quero convidar você a orar em línguas. Pode orar. Eu vou conduzir a gente em uma oração aqui enquanto você edifica você mesmo. Talvez o Espírito Santo tenha o desejo de trazer interpretação nessa manhã, eu não sei. Mas eu quero orar. Quero orar pelos dons. Quero orar para que nós possamos ser edificados. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos, Deus, pela tua palavra. Agradecemos, Deus, por aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, Senhor. Agradecemos, Senhor, por nos chamar, nos revelar o teu amor, Senhor, a tua verdade através da tua palavra. Tu és o caminho, a verdade e a vida, Jesus. O Senhor está nesse lugar. Teu Espírito Santo distribui os dons conforme lhe apraz, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos buscar com zelo, Senhor, os dons. Não para o nosso egoísmo, não para a nossa vontade, mas para a edificação do próximo, Senhor. Se manifesta no nosso meio, Senhor, através da profecia, através do discernimento de espírito, através, Senhor, da palavra de conhecimento, através da palavra de sabedoria, Senhor, através da interpretação, da oração em línguas, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu nome seja exaltado, Senhor, por meio da Tua igreja, Senhor. Que possamos ser edificados pelo Teu Espírito para a glória do Teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor. Se move no nosso meio com liberdade, Senhor. Se move no nosso meio com liberdade, Senhor. Se move no nosso meio com liberdade, Senhor. Santo é o Teu nome, Senhor. Seja adorado aqui, Jesus. Seja exaltado aqui, Senhor. Em nome de Jesus.